Aleluia. Graça e paz, irmãos. Sejam multiplicadas no pleno conhecimento dele. Dá um abraço nessa pessoa que está do lado. E diga para ela: papai vai te pegar de jeito hoje. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é bom. Pode voltar para o seu lugar. Que tempo maravilhoso, irmãos, o Senhor nos concede nessa noite, para juntos buscarmos a Ele, engrandecermos o seu nome. É uma oportunidade divina para sermos alcançados pelo Senhor, amém? Fazendo minhas as palavras do nosso querido Luciano Subirá: papai vai nos pegar de jeito hoje, amém? Você está aberto para ouvir a voz de Deus nessa noite? Nós sabemos que Deus fala no nosso coração, no nosso espírito, mas Deus também fala através da sua palavra, usando os seus ministros, e nós estamos aqui para ser um canal divino para tocar a sua vida nessa noite, amém? De fato, o Senhor falou comigo primeiro, e primeiro eu fui ministrado. Eu vou pregar para mim mesmo, amém? Vou ministrar minha própria vida nessa noite, mas eu creio que essa palavra também serve para a igreja, por isso vou compartilhar. Há momentos que nós estamos buscando a Deus e vem uma palavra quente da parte de Deus, a gente fica animado, fala: uau, que dia eu prego, Senhor? Ele disse: dia nenhum. Eu estou falando é com você. Essa palavra não é para ser compartilhada com outras pessoas. Primeiro eu quero que você seja afetado por ela. Sabe, um risco que nós pregadores corremos: não podemos ler a Bíblia só para pregar, precisamos ler a Bíblia para viver. Amém, irmãos? Então o Senhor vai ministrar a nossa vida antes de tudo, e quando Ele nos autoriza, nós replicamos aquilo que Ele falou ao nosso coração. Tendo feito essa pequena introdução, gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Glória a Deus. Segunda Coríntios capítulo 13, versículo 5. Se você encontrou, diga amém. Diz assim: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Versículo 6 diz: mas espero reconheçais que não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Queridos, nessa noite eu quero falar sobre permanecermos na fé. A importância, a necessidade que temos de permanecermos na fé. E Paulo instrui aqueles irmãos sobre essa necessidade. Ele diz: olha, se examine para verificar se você de fato está na fé. Em outros contextos, Paulo vai sugerir o autoexame. Lá no texto que nós lemos na ceia do Senhor, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Não estou aqui para julgar se você está na fé, você sabe se você está. Amém? Paulo nos chama a fazer essa autoanálise e verificar a nossa condição. Sabe, irmãos, não basta termos crido em Deus um dia. Amém? Deus deseja que permaneçamos na fé. Diga: Deus deseja que permaneçamos na fé. E eu não estou falando necessariamente sobre crer para obter coisas. Eu estou falando sobre permanecer crendo em Deus. Porque ao longo da jornada, algumas pessoas abandonam a sua fé. Elas deixam de crer em Deus simplesmente porque não obtiveram aquilo que elas desejavam ter. E deixa eu dizer, irmão, pode ser que aquilo que elas queriam não fazia parte do plano e da vontade de Deus para a vida delas. Então pessoas se frustram quando
não compreendem que a vontade de Deus sobre nós é boa, agradável e perfeita. Sendo assim, irmão, é melhor abrir mão da nossa. Abrir mão da nossa vontade e aceitar logo a vontade de Deus. Amém? Mas o fato é que as pessoas, muitas vezes, como crianças, não gostam de ser frustradas nos seus desejos, na sua vontade, e quando aquilo que elas queriam não acontece, elas chutam o pau da barraca. Não é assim? E elas abandonam tudo. Agora eu não quero mais, agora eu não sou mais crente, agora eu vou rasgar minha Bíblia. Sabe, irmãos, que nós não devemos crer em Deus só para obter coisas. Amém ou não? Aleluia, eu disse que papai ia falar conosco nessa noite. Não cremos em Deus apenas para obter benefícios. Tê-lo já é o maior benefício. Aleluia. Você lembra de 3 homens que disseram na fornalha: se ele me livrar, glória a Deus, mas se não livrar, está tudo certo. Aleluia. Então não importa o que aconteça, irmão, eu vou continuar crendo em Deus. Diga: não importa o que aconteça, eu vou continuar crendo em Deus. Lembra Abacuque dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que, irmão, eu vou continuar crendo. Diga: ainda que, eu vou continuar crendo. Amém? É nessa posição que Ele espera nos encontrar. Crendo independente de, crendo a despeito de. O Deus que nos chama a vir, também nos instrui a permanecer. Diga: o Deus que nos chama a vir, nos instrui a permanecer. Ele deseja que permaneçamos crendo nele, irmãos. Não é só vir para Ele, não é apenas recebê-lo, mas nós devemos permanecer crendo ao longo da nossa trajetória. Abra comigo João capítulo 8, versículo 31. Evangelho de João capítulo 8. Versículo de número 31, nós vamos ler o 32 também. Evangelho de João capítulo 8, versículo 31. Está escrito: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Em outra tradução diz, nos judeus que haviam crido nele. O que ele disse? Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então veja que ele está chamando aquelas pessoas que haviam crido nele a permanecer crendo. Permanecer na palavra que eles haviam ouvido. Amém, irmãos? Então não basta ouvir uma vez, eu preciso continuar ouvindo. Não basta ter recebido uma vez, eu preciso continuar, eu preciso permanecer. E é na permanência que o processo divino se dará na minha vida. Porque a Bíblia diz que Ele começou uma boa obra, e Ele não a completou num dia só. A Bíblia diz que Ele vai completar a obra que Ele começou um dia. E quando Ele vai completar? Até o dia de Cristo. Então veja, irmãos, que nós estamos em um processo divino, seremos ministrados por Ele ao longo da nossa trajetória, mas para que desfrutemos dessa ministração, ou desse processo, eu preciso permanecer. Diga: eu preciso permanecer. Se eu sair do meu lugar de crença, eu deixarei de desfrutar do processo de transformação. Você ouviu aqui no domingo pela manhã, que mensagem poderosa, irmãos. De fato, mensagens extraordinárias foram ministradas aqui na conferência. Mas domingo pela manhã em especial, o nosso querido Léo Murata falou sobre: não importa tanto o que você está fazendo para Deus, o que importa é quem você está se tornando enquanto faz. Deus quer que você e eu nos tornemos exatamente aquilo que Ele nos fez para ser. E onde é que nós somos transformados? Enquanto servimos a Ele. E o servir tem várias implicações, irmãos. A Bíblia associa adoração a serviço, a Bíblia associa oração a serviço, semeadura a serviço, as obras ao serviço, tem muita coisa que envolve serviço. Enquanto estamos servindo, estamos sendo transformados de glória em glória. Mas e se eu não permaneço? Eu embargo a obra. Eu paraliso algo que Deus estava fazendo na minha vida. Por isso a Bíblia está dizendo que é necessário permanecer. Diga: eu vou permanecer. E a Bíblia está falando sobre uma libertação que se dá
Sabe quantos de nós chegamos na fé, na vida cristã, trazendo do mundo alguns hábitos danosos? Mas à medida que fomos nos expondo à palavra, ouvindo a palavra, praticando a palavra, essas coisas foram quebradas da nossa vida. Então você percebe que um processo de libertação se deu à medida que conhecimento chegou. O conhecimento revelado liberta, irmãos. E à medida que nós ouvimos essa palavra e fomos praticando essa palavra, coisas que estavam nos puxando para baixo foram perdendo a força na nossa vida e você pôde se erguer para fazer a vontade de Deus e agradar a Deus através de uma vida de santidade. Então nós somos libertos, irmãos, de uma série de coisas. Paulo vai falar sobre a libertação que nós que cremos nele desfrutamos. Paulo vai falar sobre a libertação dos Gálatas. Paulo gerou aqueles irmãos em Cristo, pregou o evangelho para eles, uma igreja nasceu numa região chamada Galácia. 5 igrejas nasceram ali, algo extraordinário se fez, e nós vamos ver um movimento de Deus ali através da sua palavra. Pessoas estavam crescendo espiritualmente, e Paulo em determinado momento vai voltar para supervisionar as igrejas que ele havia gerado. E para surpresa dele, aqueles irmãos haviam decaído da sua fé. Eles já não criam mais como criam no princípio. O que aconteceu? Pessoas se levantaram para espalhar o engano no meio daquelas igrejas. E o pior, aquelas pessoas comeram comida envenenada. E o que aconteceu? Agora eles estão decaindo da sua fé. Eles estão retrocedendo. Eles estão voltando a uma escravidão. E Paulo explica para eles que escravidão era essa. O que estava aprisionando aquelas pessoas até então? Abra comigo em Gálatas no capítulo 3, versículo 1. Desculpe, Gálatas capítulo 5, versículo de número 1. Quando nós cremos em Jesus, irmãos, fomos libertos de uma série de coisas, do poder do pecado, do poder do diabo sobre nós, mas também fomos libertos do jugo da lei, da maldição da lei. Paulo vai falar para aqueles irmãos sobre essas questões, e ele diz no capítulo 5, versículo 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então veja, para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Quem vos libertou? Cristo. Quem é que permanece firme? Leia o texto novamente. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei firmes. Ele nos libertou. Quem permanece firme somos nós. Permanecer firme é nossa responsabilidade. Diga, permanecer firme. É minha responsabilidade. Não obstante ter sido liberto um dia por Ele, eu preciso permanecer livre. Eu preciso permanecer firme naquelas verdades que me libertaram. Nós costumamos dizer, a palavra que te libertou é a que te mantém de pé agora. É a mesma palavra, é a mesma verdade, irmãos. Os mesmos princípios que nos libertaram são aqueles que nos mantêm firmes, em pé, em saúde espiritual. Por isso nós precisamos continuar nos expondo às mesmas coisas. Mas veja, que muitas pessoas, assim como aqueles irmãos, começaram bem a sua caminhada cristã, mas relaxaram ao longo do tempo e não permaneceram. E há vários motivos aí sobre essa falta de permanência. Muitas coisas acontecem nos processos. No caso daqueles irmãos em específico, eu não tenho tempo para falar sobre a maldição da lei, o que está relacionado a isso, mas lá em Deuteronômio 28, vai falar sobre obediência aos mandamentos, às instruções de Deus, e desobediência, vai falar de consequências da obediência e também consequências da desobediência. Se nós podemos resumir a maldição da lei em 3 pontos, ela falava sobre miséria, enfermidade e morte. Diga comigo, miséria, enfermidade e morte. Nos versículos que se fala sobre a desobediência às instruções de Deus, a palavra de Deus revela as consequências da desobediência.
Aí vai dizer, maldito será na cidade, maldito no campo, maldito, 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 uma série de coisas. E quando você resume esses versículos, você analisa sobre o que eram as maldições. Elas falam sobre essas três áreas: miséria, falam sobre enfermidades físicas e também falam sobre morte. E aí Paulo se levanta pregando um discurso ousado, cheio do Espírito, falando aos Gálatas dizendo, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. A maldição da miséria, a maldição da enfermidade e a maldição da morte foi destruída na cruz de Cristo. Nós somos livres dessa maldição. Amém, irmãos? Percebe que por toda a Escritura nós vamos encontrar Deus instruindo coisas e Ele dizendo, se você observar esses preceitos, esses princípios, bênçãos se manifestarão na sua vida. E Ele vai falar sobre as áreas onde nós seríamos alcançados através da sua bênção. E o contrário também é verdade. Se desconsiderar os princípios, se quebrar a minha palavra, vocês vão sofrer as consequências. Sempre foi assim. A Bíblia diz logo lá em Gênesis que enquanto houver terra, haverá semeadura e também haverá colheita. Paulo ensinou aos Gálatas mesmo que tudo que o homem plantar, isso também ceifará. Então percebe que existe consequências em relação à nossa obediência ou à nossa desobediência quanto àquilo que Deus tem falado conosco. Mas percebe aqui, irmãos, que a Bíblia está dizendo que existe uma libertação que aconteceu. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Eles foram libertos através da obra que Cristo fez destas três coisas, nessas três áreas, melhor dizendo. Mas, além disso, eles também agora, como judeus que tinham uma cultura, que tinham uma religião, estavam liberados da prática da lei, dos princípios da lei, dos preceitos da lei, dos ritos e cerimoniais da lei. Como judeu, eles tinham todo um contexto que eles precisariam se submeter e obedecer. Mas em Cristo já não era mais necessário. Apenas a fé em Jesus era suficiente para que eles vivessem a vida que Deus tinha para eles. Lá no passado eles tinham que observar toda a lei. Mas qual era o problema disso aí? A lei, de maneira total, falando da lei moral e da lei cerimonial, envolvia 613 preceitos. 613 coisas. Geralmente a gente conhece mais os 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, não faça isso, não faça aquilo. Então, a gente pensa que é só isso, mas não, irmão, para o judeu são 613 preceitos. Qual a problemática disso? A Bíblia ensina que se tropeçasse em um, quebrou a lei toda. Homem nenhum era capaz de observar toda a lei. A lei não veio para salvar, a lei veio para mostrar a condição do homem. Veio para revelar ao homem que ele precisava de um Salvador. Sozinho ele não conseguiria observar toda a lei. Então Jesus entra em cena. E a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. Ele cumpriu toda a lei. E o que é esse cumprir toda a lei? Não é observar todos os preceitos da lei. Tudo que dizia na lei sobre ele se cumpriu. Por isso o escritor aos Hebreus vai declarar que o fim da lei é Cristo. Amém, amados? Então aqueles irmãos estavam desobrigados sobre a observância da lei, não precisavam mais guardar sábado. Amém ou não? Aqueles cerimoniais, as festas, os sacrifícios não eram mais necessários. Não precisava derramar sangue de animal. A Bíblia diz que uma vez por ano era oferecido o sacrifício. O sacerdote entrava no templo, oferecia o sacrifício lá, o povo ficava coberto por um ano. Mas aqueles sacrifícios não resolviam o problema, só jogavam a sujeira para debaixo do tapete. É como uma fatura de cartão de crédito sendo paga no rotativo. A dívida não está paga, ela continua lá. E essa era a condição do homem, irmãos. O homem era devedor em relação a Deus. A dívida não estava paga. Aí você percebe que os homens estavam lá naquela tentativa de observar a lei, não conseguiam, quebravam, caíam toda hora. Então Cristo vem para resolver essa questão. E Paulo vai ensinar, irmãos, aquela igreja que é pela fé que se obtém salvação. Amém?
De maneira resumida, pela fé se obtém salvação. Lembra de Paulo falando aos Efésios? Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Veja, não tem a ver com obras. Pela graça sois salvos mediante a fé. É um dom divino, é uma dádiva divina, é um presente. Nossa parte é só receber, irmãos. É crer e receber. Mas o que estava acontecendo ali naquela igreja? Alguém chegou com a ideia. Olha, só crer nessa mensagem não é suficiente para ser salvo. Você tem que se circuncidar agora. Eles precisavam fazer aquilo que nós hoje no nosso contexto entendemos como a cirurgia da fimose. Os homens precisavam agora fazer essa cirurgia para que isso completasse o processo de salvação. Paulo ficou doido com isso, irmãos. Quando chegou lá, ele havia ensinado que era pela fé, mas agora alguém está dizendo não, fé não é suficiente, você precisa circuncidar também. E aí aquele povo está em confusão, aqueles irmãos começam a ficar em dúvida, eles já não tinham mais convicção da salvação, porque uma coisa era o judeu que já era circuncidado ao 8º dia, que se converteu, já era circuncidado. Agora o que eles estavam fazendo? Gentil, alguém que não era judeu se converteu, eles queriam obrigar a circuncidar também. Aí Paulo disse não, não é necessário, apenas a fé em Jesus é necessária para a salvação. E aí fica uma briga, uma confusão, irmãos, Paulo defendendo uma série de coisas pelas escrituras, e aquele povo declinando a sua fé. Agora o que acontece? O gentil que havia sido salvo está em dúvida. Eu não fui circuncidado, então eu acho que eu não sou salvo. Olha só, o que o ensino errado pode fazer, pode fragilizar as suas convicções. Então Paulo vai combater isso severamente, e é nesse momento que eu quero citar aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 7, que Paulo vai falar da condição daqueles irmãos, e ele vai diagnosticar, ele vai mostrar como tudo isso começou. Veja só, Gálatas capítulo 5, versículo 7. Daqui a pouco a gente pega o fio da meada, e nós vamos avançar para aquilo que Deus tem para essa noite. Gálatas capítulo 5, versículo 7 diz: vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Ou seja, aqueles que trouxeram esse ensino falso vão sofrer dano por isso. Aqueles que tiraram vocês daquela corrida saudável que vocês vinham correndo, vão ter consequências. É muito sério, irmãos, tirar alguém da rota do plano e da vontade de Deus. É algo muito sério. E Paulo vai falar sobre isso. Agora, o que ele disse aqui, que é bem interessante para nós: vocês estavam correndo bem, ou seja, começaram bem, mas algo acontece no processo, e eles não permaneceram crendo nas mesmas coisas. O que apareceu? Associação errada. Uma associação errada pode tirar você da tua rota, se você não tomar cuidado. E foi isso que aconteceu com aqueles irmãos. Eles deram ouvidos àqueles ensinos falsos, e eles começaram a ficar confusos. Paulo, falando pelo Espírito, nos alerta sobre os últimos dias. Disse que neste último tempo haveriam espíritos enganadores, disseminando doutrinas de demônios. Tem demônios ensinando pessoas, irmãos. Por quê? Porque elas não examinam as Escrituras. Porque elas não têm um relacionamento com a palavra. Porque elas não têm firmeza na sua fé. Porque elas começaram, mas não permaneceram naquelas mesmas práticas do princípio, que fizeram com que elas adentrassem a essa realidade espiritual, a essa família da fé, mas eles deixaram de observar as coisas ensinadas no princípio, e começaram a se inclinar para estas influências. Olha o que Paulo diz no versículo seguinte: um pouco de fermento leveda toda a massa. Não precisa de muito. Um pouquinho de engano misturado com a verdade já adoece. E foi isso que aconteceu com aqueles irmãos. Eles estavam correndo bem, porque se inclinaram para a mentira,
agora eles estão lá, eu acho que a gente vai circuncidar também. Eles estavam aceitando esse tipo de coisa, estavam abrindo mão do evangelho puro e simples que Paulo havia trazido para eles. Então veja, Paulo compartilhou com aqueles irmãos um temor que tinha no coração deles, sobre aqueles e também sobre os coríntios, aqueles que nós lemos o texto anteriormente. Paulo lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 3, vamos lá. Paulo vai falar de um temor que ele tinha em relação àqueles irmãos que um dia ele levou a Cristo, aqueles irmãos que ele ensinou, aqueles que para ele eram filhos na fé. Qual era o temor de Paulo? Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Diz assim: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Assim como no princípio a serpente enganou a Eva, o meu receio é que vocês também sejam enganados. Paulo tem zelo daqueles irmãos, zelo daquela igreja, e o que estava acontecendo ali, irmãos? Pessoas que começaram bem, mas não permaneceram nas mesmas verdades. Diga: eu preciso permanecer nas mesmas verdades. Amém, irmãos? Paulo é tão veemente com aqueles irmãos que ele diz assim: olha, se alguém aparecer aqui pregando outro evangelho, seja anátema, é maldito. Se eu aparecer aqui pregando outro evangelho, seja eu anátema. Se um anjo do céu vier pregando outro evangelho, seja anátema. Quantas seitas nasceram, irmãos, a partir de anjos se manifestando e trazendo um suposto evangelho melhorado? E quantas pessoas creram? E quantas pessoas seguiram essas doutrinas? Deixa eu dizer, irmão, teve gente que deixou a sã doutrina para ir atrás de doutrina de seitas. É uma realidade dos nossos dias, irmãos. Era algo que aconteceu nos dias de Paulo, mas continua acontecendo. Por quê? A serpente não mudou a estratégia. Ela continua torcendo a palavra para que pessoas decaiam da sua fé. Lembra no começo? Deus fala com Adão, fala com Eva, dá uma instrução clara, e depois a serpente vem a Eva, assedia, ela é influenciada, leva o fruto para o seu marido, que era ciente que era proibido comer do fruto, comeu do fruto, morte espiritual aconteceu. Separação de Deus, a quebra da comunhão com Deus. Então percebe, irmãos, que isso vai trazer dano para a vida espiritual, se nós não permanecermos naquela palavra que Deus tem falado ao nosso coração, nós vamos sucumbir diante dos assédios da serpente. A serpente continua falando nos dias de hoje, irmãos. A Bíblia diz que ele é astuto, nós não devemos ignorar os seus ardis. E muitas vezes a serpente vem com sugestões, pensamentos em primeira pessoa, para parecer para você que é algo seu. Vem uma ideia na mente, vem algo aqui, você começa a conjecturar, pensar sobre aquilo. Quer saber? Aquela igreja é um monte de metido lá, eu não vou para aquela igreja mais não. Um irmão chegou para o meu pastor e disse assim: pastor, depois de um tempo congregando lá com ele, ele disse assim: pastor, eu não posso mais congregar aqui com o senhor, eu amo a igreja, eu gosto do senhor, gosto da palavra que o senhor prega, mas eu não posso mais vir aqui a essa igreja. E o pastor disse: por que, meu irmão? O que acontece? Ele disse: porque eu não posso pisar nesse carpete. Eu tenho origem humilde, e eu me recuso a pisar num carpete como esse. E o pastor disse: eu entendo os seus motivos, irmão, mas sinto lhe dizer que o irmão não é um candidato ao céu. O irmão tomou aquele choque: como assim, pastor? Ele disse: pois é, a Bíblia diz que lá nós vamos pisar em ruas de ouro e de cristal. Se você não pode pisar num carpete, sinto muito. Quem foi que ensinou essa doutrina do inferno? Sobre não poder pisar num carpete? Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. É o melhor, irmãos, não é nada inferior. Aleluia. Então o diabo está enganando pessoas com religiosidade, doutrinas falsas, falsa humildade.
vai cair diante da palavra de Deus. Vamos desmascarar Satanás pregando a verdade do Evangelho. Deus tem uma vida boa, irmãos. Jesus veio e disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Ele não falou de vida de escassez. Ele não falou de miséria. Ele não falou que eu viveria uma vida inteira de privações. Privações podem acontecer? Podem. Paulo sofreu privações. Ele disse: eu sei passar fome, mas eu também sei estar suprido em todas as coisas. Sabe, irmãos, pode ser uma fase, pode ser um momento, mas o momento não é a tua realidade. Aleluia. Uma circunstância não é a tua realidade, não é a tua identidade. Aleluia. Então não aceita o que o diabo está falando. Talvez você está vivendo uma situação e ele está dizendo: você é isso. Não, eu estou passando por isso, mas eu não sou. Pode estar passando por uma dificuldade financeira, mas a Bíblia diz que você é próspero, você é abençoado. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Pode estar passando uma enfermidade, mas a Bíblia diz em Isaías 53, certamente Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades, todas as minhas doenças, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras eu sou sarado. Diga: eu sou sarado. Mas quando as pessoas dão ouvidos às mentiras de Satanás, elas fragilizam as suas convicções e decaem da fé, a ponto de alguém ver assim, um pregador da fé morrendo de repente, e alguém vai dizer: morreu de tal doença. Não pode ser. Como que fulano pregava essas coisas e morreu assim? Deixa eu dizer, irmão, aquilo que acontece comigo não invalida o que Deus disse. Aquilo que eu vivo, aquilo que acontece com os pregadores, não faz Deus um mentiroso. A palavra é verdade, independente de, irmãos. Independente de, a palavra continua sendo verdade. Aleluia. Então o diabo vai querer nos arrancar desse lugar de convicção, desse lugar de crença, desse lugar de certeza. Fé é certeza, irmão. Fé é convicção. Se nós continuarmos nos expondo às mesmas coisas, permaneceremos firmes na fé. E não tem demônio que vai nos tirar daquele lugar da nossa crença. Amém ou não? Abra comigo em Filipenses no capítulo 3, vamos caminhar para o final. Sabe, para permanecermos firmes, irmãos, nós precisamos ser intencionais. Intencionais na leitura, intencionais no ouvir, no meditar e no praticar. Quantas instruções nós temos na palavra sobre ler, ouvir, meditar e praticar? A Bíblia diz lá em Apocalipse: bem-aventurado aquele que lê, o que ouve, o que guarda as palavras dessa profecia, porque o fim está próximo. Paulo disse a Timóteo: persiste em ler até a minha chegada. O Senhor fala com Josué e diz: medita na minha palavra dia e noite, não se aparte da sua boca a minha palavra. Veja, ler, meditar. A Bíblia diz que fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Ler, meditar, ouvir, praticar. Tiago disse que eu não posso ser apenas um ouvinte da palavra, eu preciso ser um praticante. Então percebe que eu preciso ser intencional para permanecer firme, irmãos. É a nossa responsabilidade, lembra? Ele nos libertou, mas permanecer firme é a minha responsabilidade. Diga de novo: permanecer firme é minha responsabilidade. Não é a responsabilidade do pastor que eu permaneça firme. Não é a responsabilidade da minha esposa, do marido, do filho. Não, é minha. Eu preciso assumir as minhas responsabilidades, irmãos. E interagir com a palavra de Deus e fazer aquilo que Deus está dizendo que é a minha parte. Diga: existe a parte de Deus e existe a minha parte. Quanto à parte de Deus, Ele não vai falhar. Deus não falha com a parte dele, irmãos. Nós precisamos ser diligentes com a nossa parte. Sobre o que nós estamos falando? Sobre permanecermos firmes na fé, irmãos. Permanecermos firmes, crendo em Deus, crendo naquilo que Ele falou, crendo nas promessas divinas.
crendo nas profecias que de antemão nós somos objeto. O que Paulo disse a Timóteo: combata o bom combate da fé, firmado no quê? Firmado nos sentimentos? Firmado nas emoções? Não, firmado nas profecias, que de antemão você foi objeto, ou seja, você recebeu palavras de Deus, não abra mão delas até que se cumpram, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então não abra mão. Se Deus falou, irmãos, é a vontade dele. Agora existe a nossa parte. Qual é a nossa parte? Permanecer firme na fé. O diabo virá? Virá. Ele vai nos resistir? Vai, mas a Bíblia diz: resista a ele e vai fugir de você. Ele vai tentar subterfúgios, estratégias para tirar o nosso foco, para nos atrasar, sem dúvida nenhuma. Mas o que nós vamos fazer? Seremos intencionais. Vamos fazer a nossa parte, nos encher da palavra, continuar ouvindo, continuar lendo, continuar meditando, continuar praticando. O dia do de repente está chegando. Há momentos na sua vida, há estações que você está praticando, e parece que nada está acontecendo. Você está confessando, nada mudou. Você está declarando, nada mudou. Você está meditando, nada mudou. Mas sabe, irmão, está chegando o dia do de repente, o dia da intervenção de Deus, o dia do galardão da tua fé. Tua fé tem recompensa. Chega o dia da manifestação. O que nós fazemos enquanto esperamos? Pai, muito obrigado. O Senhor é fiel. O Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Vai acontecer, Senhor. Tua palavra diz que o Senhor vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Aleluia. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Uma vez um ministro, um pregador, estava pregando desse jeito que eu estou aqui, porque de fato pregar é proclamar a diferença na unção de ensino, pregação. E alguém foi censurar o pregador que estava gritando, e disse para ele: por que você grita tanto? Deus não é surdo. E ele sabiamente respondeu: mas também não é nervoso. Muita gente admite o diabo gritando na orelha, mas não admite um pregador gritando essas verdades. A circunstância está lá gritando dia após dia, e a pessoa já está aceitando, já está esmorecendo, mas não aceita alguém de maneira veemente declarar essas verdades. Sabe, irmão, às vezes é necessário devolver o grito. Satanás, cala a tua boca, está escrito. É necessário fazê-lo calar. Aleluia. Filipenses capítulo 3, versículo 1, estou tentando ler, já tem uns minutos e não consigo. Aleluia, glória a Deus. Não seja tão religioso a ponto de não receber a palavra, porque eu estou falando nesse tom. Deus quer quebrar a religiosidade mesmo. Sim, Deus fala no silêncio, mas também fala no barulho. Ele se manifestou num cicio suave quando Elias estava na caverna. Mas sabe, quando Paulo e Silas estavam lá cantando na prisão, ele veio e foi no terremoto. Aleluia. Deus também gosta de barulho. Você pensa que o céu é um lugar bem silencioso. Não, irmão, é santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tanto é verdade que no céu é um barulho grande. A Bíblia diz lá em Apocalipse que vai ter um momento que vai ficar em silêncio. E houve silêncio no céu. Por quê? Porque geralmente tem barulho. Se acostuma, irmão, se acostuma. Se acostuma com festa, se acostuma com júbilo, se acostuma com celebração, com dança. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há uma festa no céu. E eu sempre pensei, os anjos fazem festa, não é Deus fazendo festa.
pecador se arrepende, Deus faz festa. Meu Deus. Eu quero participar da festa de Deus hoje. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Diga comigo, as mesmas coisas. Paulo está dizendo aqui implicitamente que ouvir as mesmas coisas é segurança. Ele diz, eu escrevi as mesmas coisas para vocês. Você vai ver em cartas de Paulo dizendo assim, alegrai-vos. Aí depois ele diz, outra vez vos digo, alegrai-vos. Para que dizer de novo se já disse antes? Porque é segurança, diga é segurança. Ouvir a mesma coisa. Então ele vai falar, vai estimular. E o curioso é que Paulo vai dizer, alegrai-vos quando ele está preso e não quando ele está livre. Significa que a sua situação não deve roubar a tua alegria. Ao contrário, se alegra para confrontar aquela situação. Paulo estava preso e está encorajando os soltos, os livres, a se alegrarem no Senhor. Aleluia. O que eu estou dizendo com isso? Que você pode encorajar alguém mesmo estando com problemas. O diabo está dizendo, quem é você para dizer isso? Glória a Deus. Eu não sei se você está percebendo o que eu estou percebendo, irmãos. O que eu estou percebendo é que o Senhor está pegando filhos e dizendo nessa noite, fica firme. Vai acontecer. Não desanima. Essa leve e momentânea tribulação vai produzir para você um peso excelente de glória, acima de comparação. Fica no teu lugar de crença. Eu fico assim, analisando alguns crentes, né? Às vezes a gente encontra com um irmão em algum lugar e pergunta, e aí, como é que você está ali? Firme igual a geleia. Mais firme que um prego na areia. Que obra é essa, irmão? Que confissão é essa? Não, eu estou firme na rocha. Olha as confissões dos crentes. Estou no vento, estou na prova, estou na luta. Não, você está em Cristo. Cristo é um lugar seguro para se estar, irmão. Ele é o esconderijo do Altíssimo. Aleluia. Meu Deus, meu Deus. Então eu preciso ouvir as mesmas coisas. Para quê? Para ficar plenamente convencido. Porque fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Você ouve e ouve e ouve e ouve. Você é tomado da forte convicção do entendimento. E quando isso acontece com você, não tem circunstância ou demônio que roube aquilo de dentro de você. Aleluia. Esse é o desejo de Deus, irmãos, que estejamos tomados dessa forte convicção do entendimento, certos de algo. Paulo era um homem de convicções, olha as declarações dele. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar meu bom tesouro até o dia final. Olha as declarações de Paulo, eu tenho certeza de que em nada serei envergonhado. Ele era ou não era um homem de convicções? Deus espera nos encontrar nesse lugar, irmãos. Quando uma circunstância te apertar, sai convicção da tua boca. Eu não estou sozinho. Eu sei que Deus vai se manifestar nessa situação. Eu não vou ficar nisso. Porque alguém vai dizer, não, se conforma. Muitas são as aflições do justo. Mas a Bíblia diz que Ele me livra de todas. Cita o texto inteiro. Aleluia. O diabo vem com meias verdades. Só uma parte do texto. Não, diabo, tem outra parte aí. E quando eu citar outra parte, vai ficar ruim para você. Você vai ter que sair. Aleluia. Isso não é presunção, irmãos. Eu estou pregando a palavra de Deus. Nós precisamos confrontar o diabo com as escrituras. O que Jesus fez na tentação? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão, então. Olha só,
Olha a pergunta, se tu és o Filho de Deus, ou a dúvida que ele tentou colocar em Jesus. Só que momentos antes, Jesus havia sido batizado nas águas. E o que aconteceu lá no batismo? Quando Jesus sai das águas, o Espírito Santo vem na forma corpórea de uma pomba sobre ele. Os céus se abrem, uma voz brada dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Aí o diabo vem minutos depois, se tu és o Filho de Deus, com que voz você vai ficar? A quem você vai dar ouvido? Deus acabou de falar com você, o diabo vem minutos depois, você vai, diabo, é mesmo, né? Não, Deus falou e é. Eu sou filho, diabo. Sabe como Jesus respondeu a Satanás? O diabo disse: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. O que Jesus responde? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tem um detalhe poderoso nesse texto, irmão. Ele falou que a palavra sai, não saiu. O Deus que falou, fala agora. Deus continua falando, diga, Deus continua falando. Por intermédio da sua palavra. Então por que eu tenho que continuar ouvindo? Porque uma hora Deus vai falar. Uma hora o texto vai sair do livro e vai agarrar você. Uma hora a palavra vai te envolver. E você estará seguro naquela palavra. E aí, não tem quem tire você de lá. Aleluia. Quando convicção chega, é seu. Vou dizer de novo. Quando convicção chega, é seu. Para finalizar, Hebreus capítulo 2, versículo 1. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Aleluia. Você está animado ou não? Diz assim: por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Eu tenho que estar apegado com a palavra, irmão, nesse tempo. Apegado com firmeza, porque o tempo todo se levantam situações para tentar roubar a palavra. Na parábola do semeador, a Bíblia diz que o semeador sai a semear, lança as sementes à terra e as aves dos céus logo vêm. Logo vêm para quê? Para comer a semente, para roubar a palavra. Então eu preciso me apegar. Como é que Davi disse que faria com a palavra para evitar o pecado na vida dele? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como é que eu protejo a palavra para que ela não seja roubada? Escondendo o coração. Não é deixando só aqui, é fazendo descer para dentro. É implantando no meu coração, é acatando com mansidão aquela palavra que foi pregada, irmãos. É aceitando o que Deus está falando. Implantando a palavra dentro. Então ele diz, se apega à palavra. Veja que em outra parte o Senhor diz, porque você se apegou a mim com amor, eu vou te livrar. Ó, em se apegar à palavra existe livramento disponível. Coisas podem até acontecer com alguém, mas porque você se apegou à palavra, você escapa. Amém? Para terminar, irmãos, eu estava lembrando de uma história. Há muitos anos, se praticava se utilizava, né, um tipo de meio de transporte. Era como se fosse um balão. Era um dirigível. E aí um dia fizeram uma viagem num dirigível, várias pessoas estavam lá, e um acidente acontece, e eles não estavam conseguindo pousar o dirigível. Então lançaram algumas cordas, e as pessoas que estavam dentro daquele meio de transporte, se penduraram naquelas cordas e ficaram segurando. Mas o tempo se passava, o piloto não conseguia pousar, e as pessoas foram se cansando e caindo daquelas cordas. Muitas pessoas morreram, não aguentaram segurar na corda, cansaram-se e soltaram a ponto de cair. Mas um homem chamou a atenção dos repórteres que estavam registrando aquele momento. Tinha um homem que não caía, a corda balançava e o homem continuava lá pendurado. A ponto de que o piloto conseguiu por fim pousar aquele dirigível. O repórter veio para ele entrevistar. Rapaz, a gente ficou admirado que tantas horas depois,
você continuou firme lá, você permaneceu, você não caiu. Explica para nós o que aconteceu, de onde você tirou forças. Ele disse: deixa eu explicar. Quando percebi que as pessoas estavam perdendo a força, aquelas que estavam agarradas à corda estavam cansando e soltando e caindo, eu enrolei a corda no meu corpo e amarrei. Então a força que me segurou não foi a minha própria, foi a da corda. O que eu estou dizendo aqui, irmão? Não é a nossa força, é a força da corda que vai nos manter firmes. Por isso a Bíblia diz: permaneça em Cristo, permaneça na graça, permaneça no Espírito, permaneça na unção, permaneça na palavra, porque se nós estivermos firmados na palavra, irmão, nós não vamos cair. Nessa noite é noite de se enrolar com a corda. Quando a gente se enrola com a corda, a gente não cansa. Estava dizendo para uma irmã esses dias: pode ser que você esteja no avião e uma turbulência aconteça, mas confia no piloto e aproveita a paisagem. Se você está amarrado com a corda, ainda que uma turbulência esteja acontecendo, desfruta da viagem, aproveita a paisagem, olha para aquilo que Deus fez, olha para os milagres do Senhor, olha para as obras dEle, e se deleita na presença dEle, e se alegra no Senhor, e desfruta daquilo que Ele tem disponibilizado para a sua vida. Sabe, irmãos, o Senhor está nos chamando para permanecermos firmes, em um tempo onde tanta gente está desistindo. Tanta gente está desistindo. E sabe, tem uma palavra que diz assim: agora a nossa salvação está mais próxima do que quando abraçamos a fé. Diga assim: falta pouco. Falta tão pouco, irmãos, falta tão pouco. Aleluia. Glória a Deus. Eu esqueci de um texto que fala sobre o perigo do declínio espiritual. Vou ler aqui só para a gente concluir. 2 Pedro capítulo 2, versículos 20 e 21 diz assim: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixarem enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes foi dado. Com eles aconteceu o que de certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Isso não vai se cumprir em nós, irmãos, porque nós não somos daqueles que retrocedem. Diga: eu não sou daqueles que retrocedem. Pedro adverte: depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor Jesus, se deixaram enredar de novo e foram vencidos. Como foram enredados? Se inclinaram para a carne, se inclinaram aos assédios da serpente, e por causa disso declinaram na sua fé, perderam o melhor de Deus. Mas essa não é a vontade de Deus para nós, irmãos. O desejo dele é, quando ele voltar, nos encontrar firmes até o fim. Diga: ele vai me encontrar firme. Com a graça do Senhor, irmão, com a ajuda dele, nós estaremos firmes naquele dia. Você pode ficar em pé? Eu quero que fique claro que não depende só de nós. Nós falamos que existe a parte de Deus, existe a nossa parte, mas entenda, existe uma graça tão maravilhosa, existe um poder extraordinário operando em nossas vidas. A palavra que nós temos ouvido, o Espírito Santo, o nome de Jesus, o sangue de Jesus, a igreja local, o ambiente onde o Senhor tem nos inserido para crescermos e sermos encorajados e sermos aperfeiçoados, estimulados ao amor e às boas obras. Sabe, nós temos feito um esforço. É claro que isso não depende apenas da igreja local, dos irmãos, da liderança, mas a Bíblia diz assim: procura conhecer o estado das suas ovelhas. E nós, muitas vezes,
por inspiração, somos lembrados pelo Senhor sobre alguém, fazemos contato, nos aproximamos, enviamos um mensageiro, enviamos alguém para verificar o estado daquela pessoa, para cumprirmos aquilo que a palavra de Deus diz que nós devemos fazer em relação aos nossos irmãos. A Bíblia diz que nós devemos nos admoestar uns aos outros, tanto mais quanto a gente vê que o dia se aproxima. Pode parecer chato para algumas pessoas às vezes, quando o pastor está aqui cobrando que você congregue mais, que você não falte aos cultos. Sabe, irmãos, o que a gente está fazendo é obedecendo o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que nós devemos nos admoestar sobre isso. Qual é o nosso desejo como igreja local, como liderança da igreja, como irmão em Cristo? É que você permaneça firme. Se a gente está fazendo isso é porque te ama. Se a gente está fazendo isso é porque se importa. Ah, pastor, mas ninguém nunca foi na minha casa, nunca ninguém fez um contato. Ah, o Senhor nunca me visitou. Sabe, irmãos, mas a gente tem orado. Não tem como cobrir todas as pessoas. Pensa aqui, um rebanho de 200 pessoas. Eu vou investir mais da metade do ano para visitar um por um, irmãos. Se você espera a minha visita individual, talvez isso não seja possível. Mas eu posso enviar um mensageiro, eu posso enviar uma oração, eu posso enviar uma palavra, eu posso enviar uma mensagem. E qual é o propósito? Que você fique firme. Nós não queremos perder ninguém, irmãos. Nós desejamos que naquele dia, quando Ele vier buscar a sua igreja, você e eu estejamos lá. Então existe um empenho, um esforço, uma dedicação nisso, nesse acompanhamento, nesse desejo de vê-lo firme no Senhor. E eu quero dizer, irmão, que um dos propósitos desse evento que foi realizado é para promover essa firmeza, é para dar ferramentas para que os filhos de Deus estejam firmes no Senhor, permaneçam firmes nele, permaneçam firmes na palavra, permaneçam ouvindo as mesmas coisas. Sabe, muito do que foi dito aqui na conferência não foi novo, mas aquilo teve um impacto na nossa vida, como se fosse a primeira vez que a gente ouviu. Sabe por quê? Consideração. Quando você considera aquilo que você está ouvindo, parece que é a primeira vez que você está ouvindo. A gente precisa considerar, irmãos, as palavras que têm saído da plataforma, mas não só da plataforma, as palavras que têm saído nos nossos relacionamentos. Qual é o propósito do GC? Crentes firmes. Qual é o propósito dos cultos? Crentes firmes. Qual é o propósito do nosso trabalho, irmãos? Firmeza, promover, dar ferramentas para permanecermos. Não é interessante começar bem e terminar mal. Não, irmãos. Deus deseja que comecemos bem e terminemos bem. Alguém vai dizer, mas pastor, eu não comecei bem, mas ainda pode terminar bem. Mesmo que não tenha começado tão bem, mesmo que uma oscilação tenha acontecido no processo, você pode terminar bem. Eu sou encorajado com a história de um homem chamado Smith Wigglesworth, o apóstolo da fé. Esse homem começou um ministério de milagres com 68 anos de idade. Por isso eu preciso dizer para os de cabeça branca, ainda na velhice você pode dar frutos para Deus. Deus pode sacudir lugares através de você. A profecia de Joel fala de jovens e velhos. Ainda existe um mover do Espírito para acontecer na sua vida. Aleluia. Eu conheci um senhor idoso lá em Cascavel, estava dando aula lá. E aquele homem entendeu de Deus um propósito para esse tempo. O que ele fazia? Ele compra livros da palavra da fé e distribui nas igrejas que não creem nisso. E o Senhor tem prosperado aquele homem. E como resultado, muitas pessoas estão se abrindo para coisas que não aceitavam, se abrindo para verdades da palavra que eram resistentes. Sabe, irmão, o Senhor está soprando sobre a sua obra. Essa palavra vai correr velozmente e vidas serão alcançadas, irmão. Qual é a maneira que Deus tem usado aquele querido irmão
semeando livros. O que é que Deus está falando no seu coração? Qual é a tua parte? O que é que você pode fazer para cooperar com a grande colheita? O que você pode fazer para cooperar com a firmeza de alguém? O que você pode fazer para que alguém fique firme no Senhor? Deus está contando conosco, irmãos. Não é só com o pastor, não é só com a liderança da igreja, não é só com os ministros. Deus está contando com cada um de nós, para sermos um canal dele de encorajamento. Vamos ajudar os nossos irmãos, amém, queridos? Aleluia. Então feche seus olhos. Vamos orar nessa noite. Vamos agradecer o Senhor por tudo aquilo que Ele tem falado nessa noite, pelas exortações, pelas instruções, pela Sua palavra, que é viva, eficaz e penetrante. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra que nos salvou, que nos levantou, é a mesma que nos faz permanecer firmes. Nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela Tua ajuda, pela Tua graça, pela unção do Teu Espírito. Te agradecemos, Pai, porque nessa noite estamos sendo fortalecidos com poder no nosso interior por meio do Espírito Santo. Te agradecemos, Pai, pela igreja local. Te agradecemos pelos ministérios. Te agradecemos pelos irmãos. Te agradecemos, Pai, pelas ferramentas que o Senhor tem dado para que permaneçamos firmes naquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos. Nos envolvemos nessa noite com essa corda chamada palavra. Ela é a nossa âncora. Nós te agradecemos, Senhor. Obrigado, obrigado. Você pode louvar o Senhor nessa hora. Canta ao Senhor. Aleluia.